Meu nome é Luiz, tenho 26 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo no ano passado. Eu trabalhava na igreja católica matriz aqui da minha cidade. Minha função era cuidar de tudo. Eu abria a igreja, fechava, limpava, arrumava as coisas para a missa, fazia de tudo e era muito bem pago por isso, pois era uma igreja grande onde as pessoas iam bastante. Era um lugar bem famoso. Como eu era meio que um zelador, por muitas vezes eu ficava sozinho lá, pois abria a igreja muito cedo e fechava muito tarde. Muitos me falavam que morreriam de medo de ter que ficar sozinho naquela igreja. E de fato era meio assustador às vezes. Por ser muito grande, ela era bem escura e as luzes não ajudavam muito. Então, quando eu olhava para algumas imagens que haviam lá, sim, aí dava um pouco de medo. Mas eu já estava acostumado com tudo aquilo. A rotina me fez perder aquele medo, mas até aquele dia. Em um dia comum de trabalho, eu estava limpando o chão da igreja, quando escutei uma criança chorando. Eu achei um pouco estranho, já era tarde da noite. Estava quase fechando. O choro estava bem longe e ecoava pela igreja. Parecia que vinha do coro. Esse lugar não era usado há anos pelo coral, então sempre eu o mantinha trancado. Mas mesmo assim fui ver se essa criança realmente estava lá. Cheguei perto da porta e ela estava destruída. Já com um pouco de medo, comecei a subir as escadas e o choro foi aumentando. Quando cheguei no coro, uma criança pulou em meus braços, me dando o maior susto, e me abraçou bem forte, dizendo que o padre Romeu estava tentando matá-la. Eu não entendi nada e comecei a questionar a criança o porquê dela estar lá, como ela tinha conseguido subir. Mas ela simplesmente saiu correndo. Eu estava muito assustado. Desci as escadas, fechei o coro e voltei a limpar o chão, pensando no que a criança havia dito. Que o padre Romeu estava tentando matá-la. O problema era que seria um pouco menos estranho se esse padre estivesse vivo, mas não estava. Ele havia morrido há 1 ano de uma forma horrível, para ser bem sincero. Era muito comum o pessoal assustar as crianças com esse padre, pois ele era muito bravo. Eu diria que ele era o demônio em pessoa. Ele era o regente do coral lá da igreja, sempre muito bravo. Andava com o sino na mão. Para fazer o teste para entrar para o coral, você tinha que perguntar: "Posso cantar, padre?" Aí então ele dava 2 badaladas no sino. Aí sim você podia começar. Se não estivesse cantando bem, ele segurava seu pescoço por trás e apertava até você desistir de continuar cantando. Um dia de missa, ele estava furioso com o coro, pois não estavam cantando muito bem. Depois de chamar a atenção dos cantores, ele foi descer a escada e acabou caindo e quebrando seu pescoço. Morreu na hora. Desde então, as pessoas falam que ele aparece para quem canta mal. Até então, bobagem para mim. Mas foi bem trágico. Bom, como eu estava dizendo, eu estava lá limpando o chão, quando percebi que a criança não tinha ido embora e estava me olhando. Calmamente, eu me aproximei e perguntei o que havia acontecido. Então ela me respondeu que estava cumprindo um desafio que seus colegas haviam dado. Subir no coro e pedir para o padre Romeu se ela podia cantar. Ela disse que um sino ia bater 2 vezes. Nessa hora era para ela sair correndo, pois o padre estava vindo. Mas ela não conseguiu e foi agarrada pelo pescoço. Aí eu perguntei quem havia agarrado, mas ela estava com os olhos fechados. Mesmo assim me garantiu que era o padre Romeu. Depois disso, a mãe dela chegou e a levou para casa. Já estava quase na hora de fechar a igreja, e aquilo que a criança tinha me contado não saía da minha cabeça. Então eu apaguei quase todas as luzes da igreja e fui até o coro. Chegando lá, me deu calafrios, mas eu precisava ver se era real. Então me pus no meio do coro e perguntei: "Posso cantar, padre?" E nada aconteceu. Então eu perguntei novamente: "Posso cantar, padre?" E eu ouvi então
as 2 badaladas do sino. Nessa hora, meu coração disparou e um vento veio das escadas passando por mim. Eu tentei correr, mas me deparei com um vulto vestindo uma túnica preta, com o rosto meio embaçado e olhos vermelhos. E tive a certeza de que era o Padre Romeu. Ele se aproximou de mim e agarrou meu pescoço. Eu comecei a gritar desesperadamente e ele, com uma voz grossa e rouca, me disse que eu podia cantar. Por sorte, o Padre Carlos, que era o atual padre, havia esquecido sua chave e voltou para pegar. Nessa hora, ele me ouviu gritar e acendeu todas as luzes da igreja. O Padre Romeu, então, desapareceu da minha frente. Aí eu consegui levantar, desci as escadas correndo e contei tudo para o Padre Carlos. As marcas das mãos do Padre Romeu estavam no meu pescoço. Elas haviam me queimado, e isso foi prova suficiente para que o Padre Carlos acreditasse em mim. No dia seguinte, foi feita uma missa no coro pela alma do Padre Romeu, e o local foi todo aspergido com água benta. Eu não sei ao certo se isso resolveu, pois nesse mesmo dia eu pedi demissão. Isso me traumatizou muito, tanto é que eu e minha esposa hoje somos evangélicos. Por que eu iria querer ficar em uma igreja onde eu presenciei o mal em pessoa e em espírito?